Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer a aula de laboratório, que é a Física Experimental 3, e a aula de hoje vai ser sobre o código de cores. Tá? Então nessa aula eu vou mostrar para vocês como que nós devemos identificar a leitura dos resistores sem a necessidade do uso do multiteste. Vocês fizeram na aula passada o uso do multiteste como ohmímetro, para fazer a leitura do resistor. Mas em algumas situações vocês não possuem um ohmímetro, um multiteste na função de ohmímetro, e precisa saber qual é o valor dessa resistência. Outro detalhe é que os resistores são muito pequenos. Então até que nós conseguimos fazer a escrita do valor do resistor no corpo dele. Mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer a leitura posteriormente. Então, por isso que a gente desenvolveu esse código de cores, tá bom? Esse código de cores ele é internacional, vale no mundo todo. Uma outra vantagem de se utilizar o código de cores é que nós podemos, não precisamos retirar o resistor do circuito para saber qual é o valor desse resistor, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o código de cores. Então, deixa eu pegar aqui o apontador laser. O código de cores. Primeiro, antes de falar sobre o código de cores, obviamente a gente tem que falar sobre resistência elétrica. Lá na teoria, na Física 3, nós ainda não chegamos nesse ponto, mas a gente já pode falar sobre ela aqui. O que vai acontecer? Nós temos aqui nessa figurinha a diferença de potencial. É essa diferença de potencial que faz com que as cargas elétricas, que é esse carinha aqui em azul, se movimentem. Então, se eu não tiver corrente elétrica, se eu não tiver diferença de potencial, eu não vou conseguir movimentar as cargas elétricas. Obviamente, para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter cargas elétricas disponíveis. Por isso que nós só temos corrente elétrica em materiais condutores, nós já vimos isso. Esse daqui, então, é o nosso resistor, a nossa resistência. A resistência ela dificulta a movimentação dessas cargas livres no nosso sistema. Então, nessa outra figura aqui ao lado, a gente mostra um pedaço de um condutor, onde nós temos aqui as bolinhas verdes como sendo as nossas cargas, os nossos átomos que formam o material, E essas bolinhas em azul aqui seriam as cargas livres, as cargas elétricas livres. Então observe que o caminho delas não é tranquilo, ela vai chocando com os componentes do condutor, tá bom? Então nós podemos dizer que a resistência elétrica é a medida do grau de dificuldade com que a passagem das cargas elétricas em um movimento ordenado, ou seja, a corrente elétrica. Então ela mede o grau de dificuldade a passagem da corrente elétrica. Quanto maior for a sua corrente, a sua resistência, menor vai ser a sua corrente elétrica. Obviamente para uma DDP constante. DDP a gente ainda vai estudar mais adiante lá no curso da teoria, tá bom? Muito bem. E o resistor? Então nós temos a resistência, que é a propriedade física, e o resistor é o dispositivo físico. Então o que vai acontecer? Nós precisamos construir um dispositivo que vai fazer essa dificuldade, ou proporcionar essa dificuldade à passagem de correntes elétricas. Então esse dispositivo é chamado de resistor. Entre algumas funções, eu destaquei duas aqui, A primeira é converter energia elétrica em energia térmica. Então, basicamente, quando você tem corrente elétrica passando pelo resistor, ele vai dissipar essa energia em forma de calor. E a outra é reduzir a DDP em partes específicas do circuito. Então, é uma maneira de proteger parte dos circuitos mais adiante. Então, por isso que a gente usa resistores no nosso circuito. Os resistores, eles podem ser simbolizados de duas maneiras, ou dessa maneira aqui, ou dessa outra maneira aqui. Normalmente essa aqui é usada na Europa, e essa aqui nas Américas. A gente usa muito essa notação daqui. Este outro símbolo aqui é de um resistor variável, que a gente chama de potenciômetro, por exemplo.
Esse daqui é uma foto de um resistor, tá? Ele é um resistor de cerâmica e ele então mostra como que ele é feito. Tá bom? Então é só uma foto ilustrativa para ele. É interessante mostrar aqui que aqui a gente já vê o código de cores. Então as cores já foram colocadas aqui para a gente determinar o valor desse resistor. E é isso que eu vou ensinar para vocês adiante. Tá bom? Uma outra coisa que é interessante, que são alguns dispositivos elétricos, eles são classificados como resistores. Então, por exemplo, a lâmpada incandescente é um resistor, o chuveiro elétrico, ferro de passar roupa e aí por diante. Então, alguns materiais, eles convertem a energia elétrica em outra forma de energia. No caso da lâmpada, a energia luminosa, e o ferro e o chuveiro elétrico em forma de energia térmica, como nós já sabemos. Tá bom? Aqui nós temos alguns tipos de resistores. Então, aqui em cima eu tenho o resistor a carvão, tá? Que é um dos mais comuns. Aqui embaixo eu tenho um resistor de filme metálico e misturado a carvão. E aqui embaixo o resistor de fio, que é o fio nicron. Então, só para vocês conhecerem alguns tipos que nós temos aí. Aqui mostra para vocês, né, que o tamanho do resistor varia a potência dele. Então, se você pegar aqui um resistor bem pequenininho, de 1/8 de watts, a gente tem até de 1/16 de watts, que é bem pequenininho, até 3 watts, que é um resistor um pouquinho maior. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, quanto maior fisicamente for o seu resistor, mais potência ele vai conseguir dissipar. Então, você precisa saber qual é essa potência e a gente vai fazer alguns experimentos mais adiante para fazer isso. Então, nós vamos começar então a falar sobre o código de cores. Lembrando que nós utilizamos o código de cores para fazer essa leitura do resistor. Tá? Então, os valores de resistência não podem ser quaisquer. Obviamente, na indústria, a gente seleciona alguns valores mais específicos, ou seja, que tem mais uso, para fazer produzir esses resistores, sendo padronizados. Na maioria das vezes não são escritos, como eu falei, às vezes o resistor é muito pequeno e a gente não consegue fazer a leitura depois, mas sim codificados na forma de anéis coloridos colocados ao redor do corpo do resistor. No caso mais comum são 4 faixas coloridas. As 3 primeiras se referem ao valor nominal e a quarta à tolerância. Deixa eu voltar aqui. É importante notar e falar para vocês o seguinte: alguns resistores eles têm 4 faixas coloridas, nós temos resistores com 5 faixas coloridas e nós temos resistores com 6 faixas coloridas. Tá bom? Normalmente os resistores com 4 cores coloridas são os resistores menos precisos, né? A gente vai ter 2 algarismos significativos. Os resistores com 5 faixas coloridas, eles colocam um terceiro algarismo, então eles são mais precisos. Com 6 faixas coloridas, essa 6ª faixa colorida, muitas vezes ela te dá a potência, ela te dá também qual é a faixa de temperatura que ela vai atuar, então depende muito. No nosso laboratório, a gente vai trabalhar basicamente com 4 faixas coloridas. Aqui nessa aula eu vou ensinar vocês também a usarem o com 5 faixas coloridas, porque aí vocês podem aprender com 4 e com 5 cores, com 5 faixas coloridas. Então, basicamente, como nós deveremos fazer a leitura de um código de cores, tá bom? A primeira coisa importante é como que você vai saber fazer a leitura. Então, a gente sempre faz a leitura da esquerda para a direita. Mas, Renato, como é que eu vou saber quem é a esquerda e quem é a direita do resistor? Não tem nenhuma marca. Uma maneira de você identificar qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito de um resistor, você vai observar a proximidade das faixas coloridas. Então, observe que esse verde aqui, ó, ele está bem mais próximo da extremidade do que esse amarelo. Ele está um pouquinho mais afastado. Às vezes, nós não temos condições de visualizar essa pouca diferença. Então, mais daqui a pouquinho eu vou dar uma outra dica, um outro macetezinho para vocês localizarem quem é o lado esquerdo e quem é o lado direito. Bom,
Então, ó, esse aqui é um resistor com 4 faixas. As 2 primeiras faixas vão me dar os 2 primeiros algarismos. E esses 2 primeiros algarismos, eles vão formar um numeral. Não é uma multiplicação entre eles, tá? Não é uma soma. Eles formam um numeral com 2 algarismos significativos. A terceira faixa colorida é o que a gente chama de multiplicador. Esse multiplicador vai pegar o valor do seu resistor e vai torná-lo torná-lo um pouco maior ou menor. Então você pode ter um fator multiplicativo de 1, de 10, de 100, de 1 milhão. Pode ter um fator multiplicativo de 10 a menos 3, por exemplo, ou seja, vai dividir, né, o valor que você montou. Então seria um fator divisor. Tá? Então é esse fator multiplicativo que vai mostrar para vocês se você tem um valor alto ou baixo no seu resistor. E a última faixa é o que a gente chama de tolerância. O que seria essa tolerância? Tá? Todo resistor ele sai de fábrica com um determinado valor. Só que devido à variação de temperatura, de altitude, de umidade, esse resistor pode sofrer algumas alterações. Então essa tolerância é o quanto que ele pode subir ou descer em torno do seu valor específico. Então, por exemplo, um resistor de 100 ohms, ele não é exatamente 100 ohms. Ele pode ser um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, dependendo das condições que você está utilizando. Tá bom? Muito bem. Então, de acordo com a figura, temos 4 anéis coloridos. No caso de resistores com filme metálico, né, são 5 faixas. Essa quinta faixa entraria aqui, ó, entre o azul e o vermelho. Tá? Que aí eu formaria um algarismo, né, um numeral com 3 algarismos significativos. É um resistor um pouco mais preciso. Então, ó, a primeira faixa representará o primeiro algarismo significativo, a segunda faixa o segundo algarismo significativo, a terceira faixa, no caso de 4 algarismos, o fator multiplicativo, de multiplicação, e a quarta faixa, a tolerância. Eu gosto de escrever, então, que os meus resistores, eles podem ser escritos da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui qual é a cor da caneta. Tá em vermelho, beleza. Então, por exemplo, ó, eu vou chamar esse primeiro algarismo aqui de A. Tá? Vou colocar aqui um A maiúsculo. Esse segundo algarismo eu vou chamar de B. O fator multiplicativo eu vou chamar de C e a tolerância eu vou chamar de D. Então eu posso escrever que a minha resistência R, que é sempre dada em ohms, vai ser igual a AB. Observe que não é uma multiplicação, tá? Vezes o fator multiplicativo C, mais ou menos o D. Então é dessa maneira que eu faço a leitura do nosso código de cores com 4 faixas. É claro que se eu tiver aqui um terceiro algarismo significativo, aí eu mudo as letras e o meu numeral vai ter 3 algarismos aqui. Tá bom? Essa daqui é a nossa tabela de código de cores. Tá? Então, eu começo aqui, a tabela começa com preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado ou ouro e prateado ou prata. Essa é a sequência é sempre essa mesma, a gente não muda essa sequência. Então essa é uma tabela que você não precisa decorar. Então você simplesmente faz a sua leitura. Aqui em cima mostra, ó, um resistor com 4 faixas. Então o verde seria o primeiro valor, então eu olharia qual era o valor do verde aqui. Depois o azul. Aí o amarelo eu pulo essa terceira faixa. Eu vou aqui para o fator multiplicativo. Ó. E a tolerância é a última faixa, que é essa daqui. Aqui embaixo mostra um resistor com 5 faixas. Então, o vermelho seria a primeira, o laranja eu vou olhar aqui na segunda faixa, aí aparece a terceira faixa. Na terceira faixa aqui, eu vou pegar aqui o violeta.
o preto como fator multiplicativo e o marrom como a minha tolerância. Observe que o preto ele nunca vai começar como na primeira faixa, ó, tá vendo? Ó? Ele não tem valor pro preto, então nunca você começa com preto. Você também não começa com o ouro e nem o prata. Por isso que quando eu falei para vocês que uma outra maneira de você observar qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito, você procura por essas três cores, preto, dourado e prateado. Se essas cores estiverem em uma das extremidades, ela sempre vai ser o lado direito do seu resistor. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui o resistor e aqui ó, é a cor prateada. A gente sabe que a prata não pode começar. Então, se eu colocar nessa posição aqui é o meu lado esquerdo, tá? Aqui é o lado direito. Então, do lado esquerdo, o prata não pode ser a primeira cor. Então, significa que esse resistor está virado ao contrário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o resistor para cá e fazer a leitura aqui do lado esquerdo para o lado direito. Tá bom? Então, vamos continuar. Então aqui ó, são outros exemplos de resistores, onde a gente tem aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 4 cores, né? Aqui com 6 cores, como eu disse para vocês. Ó. Então esse aqui com 6 cores mostra então o coeficiente de temperatura. É quanto que ele varia com a temperatura. Tá? Então alguns valores a gente tem. Muito bem. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu quero descobrir qual é o valor desse resistor aqui. Nós estamos observando, deixa eu passar aqui para a tela cheia para ficar melhor, que nós temos 4 cores, o vermelho, o preto, o marrom e o dourado. Eu não preciso decorar essas cores, né? Eu vou vir aqui na minha tabela, tá bom? Deixa eu só tirar aqui do... Eu vou puxar a tabela novamente. Então aqui eu tenho uma tabela de cores. Ó. Então eu vou escrever, ó, é vermelho, vamos colocar aqui, ó, o vermelho é o valor 2. Ó. Se você vier aqui, o vermelho vale 2. O preto vale 0. Ó, se a gente puxar a tabela, o preto vale 0. Então eu formei o numeral 2 e 0, que é o numeral 20. Então vamos escrever aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, pegar a caneta. Esse aqui vai ficar chato, né? Cor da caneta branca. Então, ó, eu formei o valor do resistor R igual a 2, que é o vermelho, e o 0, que é o preto. Mas ainda falta eu ver qual é o fator multiplicativo. Que no meu caso aqui do exemplo, né, é o marrom. Então eu vou ver aqui qual é o fator multiplicativo marrom, que é o fator 10. Então eu vou multiplicar esse valor que eu tenho aqui vezes 10. Mais ou menos agora a tolerância. A tolerância aqui é o dourado, e o dourado, a gente olha aqui, ó, ouro, é 5%. Então eu vou escrever aqui, tudo bem, mais ou menos 5%. Então eu posso escrever que o valor desse resistor vai ficar 20 vezes 10 dá 200, tá bom? Mais ou menos 5%. Resistência é sempre dado em ohms. Então esse é o valor desse resistor que nós temos aqui. Facinho, né? Vamos ver agora o segundo resistor, que já apareceu aqui. Ó. Então eu preciso ver quem é o verde e o azul, né? Então, ó, eu tenho o verde que vale 5 e o azul que vale 6. Ó.
5 para o verde e o azul vale 6. Então eu já venho aqui, ó, e coloco o meu resistor. Então a resistência vale 5 e 6, então formou o numeral 56, e eu vou multiplicar isso pelo vermelho, que é o nosso fator multiplicativo vermelho, que vale 100. Observe que está aqui, ó. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Então eu vou multiplicar isso daqui por 100. O dourado novamente vale 5%. Eu não preciso voltar lá para olhar. Então agora, 56 vezes 100 dá 5.600. Então eu coloco aqui 5.600 mais ou menos 5%. Lembre-se que isso é dado em ohms. Aqui já está a sua resposta final. Não precisa mais fazer nada. Mas se você quiser, ó, você pode andar 1, 2, 3 casas para a esquerda e escrever o seu resistor como sendo 5,6. 3 casas é 10 a terceira. Então eu posso colocar o quilo ohms mais ou menos. Opa. Deixa eu pegar aqui a borracha. Mais ou menos 5%. Aqui é interessante, né? Vamos colocar aqui na frente, ó, ficou assim, ó, 5,6 vezes 10 a terceira, mais ou menos 5%. É interessante notar aqui que quando você utiliza o código de cores, não tem vírgula, tá bom? Então é sempre sem vírgula. Você não utiliza vírgula quando você está usando o código de cores. Depois que você fez o código de cores, aí sim, se você assim preferir, você pode fazer a notação em potência de 10 ou da notação científica, como você preferir. Tá bom? Então é dessa maneira que vocês vão trabalhar com o código de cores. Então, o que vocês vão fazer na aula de hoje? Tá? Então, na atividade, vocês vão ter que fazer o seguinte. Quando vocês acessarem o Classroom, vocês têm um arquivo lá do Excel. Então, no arquivo Excel, você vai baixar esse arquivo Excel e fazer o que está sendo pedido nele. Deixa eu mostrar isso para vocês. Então, quando você acessar lá o Classroom, você vai ter esse arquivo Excel aqui. Você tem esse PowerPoint à disposição de vocês, se vocês quiserem ver novamente. Tá? Ele está lá, é só o PowerPoint, não tem a filmagem. Mas aqui está o arquivo Excel que vocês vão baixar. Então vocês vão baixar ele para o seu computador, tá bom? E ele vai ser algo parecido com isso daqui. Aqui eu fiz um print da tela só para mostrar para vocês. Nesse arquivo Excel, vocês têm duas tabelas no mesmo arquivo. O primeiro arquivo, a primeira atividade é essa tabela de cima e a segunda atividade é essa daqui. Uma atividade é ao contrário da outra, tá bom? Então aqui, nessa primeira, você vai pegar o resistor, aqui ele está com 4 faixas coloridas, todos eles, bom? E você vai escrever aqui o nome da cor. Então, qual é a primeira cor, segunda cor, terceira cor, quarta cor. Depois que você fez a leitura das cores, você vai escrever aqui qual é o valor do resistor. Então, por exemplo, se for 330, você escreve aqui 330. A tolerância você vai colocar nessa coluna de cá. Se é 5%, 10% e aí por diante. Depois vai para o resistor 2. Vê qual é a sequência de cores, coloque o nome das cores aqui, escreva o valor dele aqui e escreva qual é a tolerância aqui. Então são 7 resistores onde vocês vão fazer isso. Se estiver muito pequenininho, lá a figura no Excel estiver bem pequenininho, vocês podem
aumentar a visualização do Excel, né, dar o zoom lá que você consegue ver a cor direitinho. Isso é tranquilo. Por isso que é interessante que quando você estiver lá no Classroom, é você baixar o arquivo para o seu computador e aí fazer lá no seu computador. Bom, a outra atividade é o oposto desse. Aqui eu dei as cores e quero saber qual é o valor de cada um dos resistores. Aqui você vai fazer o contrário. Eu dei o valor do resistor e eu quero saber quais são as cores que você vai formar. Tá bom? Observe que se você tiver 4 faixas coloridas, você vai pular essa cor 3 aqui, tá? Aí você faz 1, 2... tudo bem, pode fazer na sequência. Se você tiver 5 cores, você pode utilizar essa coluna também. Então, por exemplo, você deve olhar qual é a sequência numeral que você tem aqui e fazer, então, o valor do resistor, colocar aqui. Beleza? Não é difícil. Terminado de fazer isso, ou seja, depois que você preencheu, você vai gravar o seu arquivo com o seu nome, tá? Então você põe lá o seu primeiro nome, o seu segundo nome, grave isso no seu computador. Aí você vai acessar a atividade na sua sala, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, acho que eu tenho aqui, ó. Então aqui você vai acessar a sua atividade. Deixa eu só mudar aqui porque fica mais fácil para eu ver também. Só um minutinho. Então, ó, quando você acessar ao Classroom na atividade, você vai abrir isso daqui, ó, tá? Então você vai ter a sua atividade. Então você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu nome completo, né? Vai escolher qual é a sua disciplina, no caso Física Experimental. E aqui, de novo, você vai adicionar o seu arquivo. Então você vai clicar aqui, vai escolher qual é o arquivo que você vai colocar lá e depois vai enviar a sua resposta. Tá bom? Então é dessa maneira que você vai enviar a sua planilha Excel para que eu possa fazer a correção dela depois. Tá bom? Muito bem. Deixa eu passar aqui para a próxima. Bem, é isso então. Então, resumindo, ensinei para vocês como fazer a leitura do código de cores. Vocês viram que existe uma diferença entre 4 cores, 5 e 6 cores. No caso do resistor com 4 cores, os 2 primeiros formam o numeral. No caso de 5 cores, os 3 primeiros formam o numeral. Então, se você tem 2 algarismos significativos, tá? Então você vai ter 4 cores coloridas. Se você tiver 3 algarismos significativos, você vai ter 5 cores no seu resistor lá. Depois que eu ensinei isso, vocês vão acessar o Classroom, né? No Classroom vocês têm o arquivo em Excel. Então vocês vão pegar esse arquivo Excel, vão baixar para o seu computador, faz a leitura das cores e obtém o valor do resistor e depois pega o valor do resistor e converte em código de cores. Gravou isso com o seu nome, volta lá na atividade, voltou na atividade, você vai enviar essa planilha para mim. E aí eu vou corrigir essa planilha para vocês. Beleza? Não se esqueçam que existe também a atividade de presença que vocês deverão responder entre as 11 horas da manhã, que é quando começa o primeiro horário, até as 14h50, que termina o segundo horário da turma B. Beleza? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, eu vou estar online, é só fazer as perguntas que vocês tiverem. Um abraço e até a próxima.